a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 16. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Quem achou? Amém? Estou ouvindo barulho de Bíblia ainda. Amém. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Vamos ler o versículo 20 de novo. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Pai, essa é a tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor, para transformar e mudar as nossas vidas. Que esta noite, Senhor, esta palavra possa entrar nos nossos corações e transformar a nossa história, para homens e mulheres, jovens e adultos, mais cheios da tua presença, mais cheios do teu poder, mais cheios das tuas prioridades, para a glória de Deus. Amém. Nós falamos semana passada um pouco a respeito da presença, sobre desejar a presença e do que a presença de Deus ela faz em nós. E essa semana eu fiquei pensando, orando a respeito do que falar sobre a presença de Deus nesta semana. E Deus me levou ao livro de Daniel. Eu confesso que eu não leio muito os profetas, apesar de gostar de alguns profetas, Daniel ainda é um livro que eu leio pouco. Por quê? Todo mundo sabe do meu trauma de infância, dos livros que eu aprendi na infância, e Daniel é um desses livros que você ouviu a infância toda sobre a cova dos leões, você aprendeu lá na sua Bíblia de criança, tinha Daniel lá sendo jogado pelos leões, e a professora da escola faz você pintar Daniel, faz você pintar leão, faz você despintar leão, faz você rodar, na minha época, rodar no mimeógrafo lá, o leão, Daniel, e fazer teatro de Daniel, teatro do leão. E em teatro tem uma coisa traumática também para mim, que eu sempre fui a árvore, eu sempre fui a planta, eu sempre fui a flor, eu sempre fui coisinhas desse tipo. Sim, meus irmãos, uma vez veio um rapaz aqui fazer um evento para crianças e fez todas as crianças, homens e mulheres, se vestirem de florzinha de Jesus, margaridas, e ficar cantando aqui na frente, dando volta na igreja, cantando: sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Eu me senti másculo naquele momento. Era a igreja incentivando coisas que não se deve incentivar. Então, eu tenho meus traumas de infância, mas Deus me levou ao livro de Daniel. Daniel é um profeta exílico. Daniel, ele está
diferente de alguns profetas que foram antes do exílio ou depois do exílio, Daniel, ele está sofrendo o exílio. Daniel está na Babilônia. Daniel foi levado, ele viu o povo sendo arrancado da sua terra, arrancado do seu lugar, ele viu o povo perdendo a sua honra, perdendo o seu lugar no mundo. Ele viu o povo de Deus caindo e sendo levado ao exílio, e Daniel, ele está no exílio. Agora pensa comigo, um homem no exílio, alguém que agora é subjugado por um povo. Daniel, ele não está vivendo os melhores dias da vida de alguém. Todo povo que é subjugado, todo povo que está sendo dominado por outro povo, a palavra já diz dominado, ele não é livre. Ele não pode fazer o que quer, ele não pode adorar ao Deus que ele quer, ele não pode andar na rua do jeito que ele quer, ele não pode fazer nada do que ele realmente quer fazer, porque ele é dominado por um outro povo, por uma outra cultura, por outras pessoas, por um outro rei. E Daniel é esse cara, é esse profeta que está aqui sendo dominado. Ele não está de boa, vivendo a vida feliz, livre, leve e solto. Não, ele está vivendo na Babilônia. O povo de Deus, no momento da vida em que Daniel escreve o seu livro, a história de Daniel é escrita quando o povo de Deus, o povo de Daniel, está sendo humilhado pela Babilônia, humilhado pelos outros povos, porque não foi um povo que honrou a Deus, então eles foram acusados por Deus de não honrarem a Deus, e Deus permite que eles sejam levados pela Babilônia. Mas acontece uma coisa na vida de Daniel. Daniel, a Bíblia fala que Daniel, apesar de todas essas coisas, Daniel era inteligente, Daniel era bonitão, Daniel era forte, Daniel era sábio, Daniel tinha um monte de qualidades que eu queria ter, e ter 1,80 m e ser cabeludo, e glória a Deus. Mas Daniel, diferente de mim, Daniel tinha essas coisas, e Daniel era muito inteligente, coisa que eu também queria ser um pouco mais, mas eu não sou, glória a Deus por isso, amém, amém. Deus quis assim. Então, Daniel é inteligente, ele tem amigos inteligentes, amigos bonitões, amigos fortes, e o rei da Babilônia estava procurando por pessoas assim. E ele fala pro oficial dos oficiais, pro líder, pro chefe dos oficiais, fala assim: olha, vai lá no povo e procura entre o povo homens fortes, homens sábios, homens acima da média de toda a população, para eles virem para cá, porque nós vamos entre eles escolher alguns para fazerem parte do meu grupo, da minha equipe de reinado. E aí esse líder dos oficiais vai e pega algumas pessoas, e entre elas está Daniel e os seus amigos. E pensa comigo agora, você, não desmerecendo, longe de mim, mas talvez você na sua empresa, você tenha o cargo, não desmerecendo porque eu sou assim, tá? Então vamos falar de mim mesmo. Na minha empresa eu tenho o cargo mais baixo da empresa. O meu salário é o menor entre todos os funcionários, e eu faço o pagamento deles. Pensa na hora da tristeza, vendo o dinheiro que vai para eles e o dinheiro que vai para mim. Eu sou o que ganha menos na minha empresa, eu sou o que tem menos benefício na minha empresa, eu sou o menos importante na minha empresa, tipo, amanhã eu posso sumir de lá, que não vou fazer muita falta, e o resto, se sumir, vai fazer uma falta tremenda. Eu sou o cara menos importante de lá. Então pensa você sendo o Gustavo na sua empresa, que eu tenho certeza que você não é, se isso só sobrou para mim, mas você é o cara menos importante. E um dia
chega o dono da empresa para um diretor e fala assim, olha, procura lá entre os menos importantes, algumas pessoas inteligentes, especiais, porque eu quero que eles façam parte da minha equipe. E você é escolhido e vai fazer parte da equipe, vai fazer parte do treinamento da equipe, que vai ser parte da diretoria da empresa. Então o seu salário vai multiplicar 20 vezes mais, agora você vai ser rico, você vai ter importância, vai ter honra, vai ter sucesso na sua empresa. E aí, só que tem um negócio, você tem que fazer algumas coisas. Para você fazer parte daquilo, porque nós somos assim. Todo mundo ia falar para você, cara, agarra a oportunidade, velho. Se o seu chefe falar, planta bananeira, você planta. Se ele falar, deita no chão, você deita. Se ele falar, rola no chão, você rola. Se ele falar que odeia crente, fala que odeia crente também. Isso foi uma das primeiras coisas que falaram lá na empresa quando eu entrei. Falou assim, ó, o dono não gosta de crente, então se eles falarem que perguntar de crente, fala que você nunca nem viu, não gosta. E eu falei assim, você está louco, eu não vou falar isso. Eu sou crente, depois o cara vai ver minha foto no WhatsApp em cima de um púlpito, o cara vai falar assim, meu, que isso? Então, mas nós somos assim, porque a gente fala assim, quando surgem oportunidades únicas na nossa vida, a gente fala assim, a gente tem que agarrar essa oportunidade e fazer de tudo para a gente conseguir essa oportunidade, para conseguir essa vaga, para conseguir esse lugar, porque, cara, é uma oportunidade única, nunca mais vai acontecer essa oportunidade. Quando que um exilado como Daniel ia ter outra oportunidade de morar com o rei, de fazer parte da equipe do rei? Ele é só um exilado judeu, ele não é ninguém para aquela sociedade, mas ele teve a oportunidade única de ter. Então o normal nosso seria, a gente vai fazer de tudo para agradar, de tudo para conseguir essa vaga, mas aí o rei fala assim, olha, vocês vão ter que comer a comida, fala para comer a comida, a minha comida especial. E aí, olha a diferença de mentalidade. Se o diretor da minha empresa falar assim, agora você vai comer todo dia da minha comida, abandona o VR, que a gente vai comer lá no Gaia, todo dia, falar assim, glória a Deus, Deus me honrou, Deus me jogou para cima, adeus padaria que eu tenho que economizar pra caramba para conseguir ir no McDonald's no final de semana com a minha namorada, glória a Deus, Deus honrou minha vida. Mas Daniel faz algo diferente. Daniel, ele olha e fala assim, eu não quero comer essa comida impura, então, oficial, vamos fazer um teste, 10 dias, eu e os meus amigos não vamos comer essa comida, e aí depois o Senhor vê se a gente ficou mais forte ou mais fraco com essa comida, com essa proposta que eu estou te fazendo. Sabe, hoje eu quero falar sobre algumas marcas de pessoas que querem ser cheias da presença de Deus e que são cheias da presença de Deus. E a primeira marca é você não negociar algumas coisas que são inegociáveis para você ter a presença de Deus na sua vida. Daniel, ele se empolgou com a ideia de ir para o reino, sim, se empolgou. Ele se empolgou com a ideia de ser um sábio do rei, sim, se empolgou. Ele quis ser, sim, ele foi lá. Mas quando chegou na hora de decidir entre comida pura ou impura, ele falou assim, olha, eu posso ter tudo isso na terra, eu posso ter sido levado ao palácio, mas se custar eu desagradar, eu desonrar o meu Deus, eu prefiro sair desse palácio do que desonrar o meu Deus. Sabe, uma marca de pessoas que querem ser cheias da presença de Deus nas suas vidas, é não negociarem coisas que Deus falou, não negocie, não importa o que você esteja para viver, não importa qual seja a honra que você está para receber, a oportunidade que você está para viver, não negocie. Sabe, lá em casa a gente estava tentando lembrar o nome, mas a gente não lembrou.
Tem uma história de dois pastores nas épocas das cruzadas evangelísticas, das grandes cruzadas. E um deles, e eles eram usados por Deus para fazer sinais, maravilhas. Um deles tinha o dom de fazer revelações e palavras de conhecimento, chamando a multidão pelo nome, falando: fulano, ciclano, 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 cadê, levanta a mão. Aí o cara falava: sou eu, e ele falava a palavra de conhecimento que Deus queria falar para aquela pessoa. Só que ele percebeu um negócio: esse cara, um deles, ele se trancava no quarto do hotel, jogava a chave fora e não deixava ninguém tirá-lo de lá, porque ele ficava 6, 7, 8, 10 horas orando continuamente para que na cruzada ele fosse usado por Deus. O outro não fazia nada, ficava de boa na piscina do hotel, brincando lá com a galera, se divertindo, comendo, almoçando. Aí antes da cruzada ele dava 10 minutinhos de oração lá, e Deus usava ele do mesmo jeito que usava o cara das 6 horas. Aí um dia, esse cara das 6 horas, esse pastor falou assim: mas que palhaçada é essa? Eu fico aqui orando e Deus me usa, mas o cara aqui que não ora, não faz nada, Deus faz as mesmas coisas por ele? E ele ficou abismado. Então um dia ele falou assim: eu não vou mais orar. Aí ele falou assim: bom, Deus vai me usar igual usa ele. Sabe o que aconteceu? Ele não orou. Chegou na cruzada, coitado, não conseguiu curar ninguém, nem de dor de cotovelo. Conseguiu nem tirar dor de carnaval, remorso de carnaval depois que bagunçou no carnaval. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus falou para você fazer, que para você ser cheio da presença de Deus, não negocie isso, mesmo que outras pessoas não precisem fazer. Às vezes a gente fala assim: ninguém faz, ou eu fui para uma igreja que lá não faz, que não precisa, que não tem isso, agora eu estou mais livre. Mas se foi Deus que falou assim: faça isso, porque isso é assim que eu vou te usar, não negocie isso de maneira nenhuma, porque isso é o que faz Deus te usar. Então não abra mão, não negocie por nada nessa vida, coisas que são elementares para que você tenha a presença de Deus na sua vida. Não negocie, porque se as coisas forem de Deus, como era de Deus, Daniel ser escolhido pelo rei, ele não comeu a comida, ele comeu só uma dietinha lá, sem proteína nenhuma, e ele e os seus amigos foram os mais fortes entre aqueles escolhidos. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa agradar, você não precisa se vender, você não precisa fazer nada, porque se Deus é que está te colocando no lugar onde Ele está te colocando, você não precisa agradar pessoas, você só precisa se manter na presença de Deus, que Deus te honra. Porque não é respeito de você, é respeito de Deus estar te colocando no lugar onde Ele está te colocando. E aí Daniel continua a história de Daniel. Porque a segunda marca de alguém que quer ser cheio da presença de Deus, ou que já é cheio da presença de Deus, é saber o propósito. Ele sabe o propósito para que ele foi colocado naquele lugar. Daniel foi escolhido para ser um sábio ajudador do rei. E Daniel tinha algo de diferente dos outros. Daniel tinha o dom de interpretar sonhos. Agora, olha o que acontece na história. Chega um momento que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e ele precisa que aquele sonho seja interpretado. E ele vai para os sábios e fala assim: olha, eu não vou contar o sonho, então vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei e dar a interpretação do sonho que eu sonhei. E os sábios falam: isso é impossível, isso não existe, isso não dá.
E aí o rei fala assim, bom, vocês não sabem, então eu baixo um decreto que todos os sábios da Babilônia serão mortos. E então Daniel fica sabendo disso. Daniel fica sabendo que ele vai ser morto, porque Daniel é um dos sábios. E aí Daniel fala assim, não, fala lá para o rei, dá um tempinho que eu vou interpretar o sonho dele. E aí Daniel vai e interpreta, Daniel fala qual foi o sonho que o rei teve, e além de falar qual foi o sonho, ele interpreta o sonho. Agora deixa eu te fazer uma observação a respeito disso. Quantos sábios agradaram o rei, comendo a comida do rei? Quantos sábios cantaram o que o rei queria que eles cantassem? Quantos sábios fizeram piadas que o rei queria que eles fizessem piada? Quantos sábios não se venderam totalmente ao modo de vida da Babilônia para alcançar o lugar de sábio na Babilônia? Mas o rei, ele não queria pessoas que ficassem bajulando ele não queria pessoas que tivessem o jeito da Babilônia de viver, ele não queria pessoas que estavam brincando e se divertindo com ele não queria nada disso, ele queria que na hora em que os sábios precisassem ser sábios, eles fossem sábios, e eles não foram sábios, mas quem foi sábio? O Daniel, aquele moço que não aceitou comer a comida do rei, porque ele sabia no coração dele que ele não estava lá para agradar, para brincar, para se divertir, para fazer parte do churrasco do rei. Ele sabia que ele estava lá na Babilônia, no lugar perto do rei, para que quando o rei precisasse de um sábio de verdade, um homem cheio da presença de Deus, para interpretar as coisas interpretáveis, ele falou assim, eu sou esse homem. Então ele nega comer a comida do rei, para fazer o que ele foi chamado a fazer, que era interpretar os sonhos do rei, e ser sábio na Babilônia. Deixa eu te falar, você precisa saber o seu propósito para você ser cheio da presença de Deus, porque senão você negocia a presença de Deus. Os sábios, eles iam ser mortos. O rei não perguntou se eles eram melhores amigos, se eles eram a galera do churrasco, eles só olharam e falaram assim, esses homens eu chamei para eles serem sábios e eles não são sábios. Eles fazem de tudo para me agradar, mas eles não servem para o propósito que eles estão aqui. Cara, deixa eu te falar, a Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 16, se eu não me engano, que Jesus está, no capítulo 11, desculpa, Jesus está andando por Jerusalém, e ele vê uma figueira, e aquela figueira está seca, e ele fala para a figueira, olha, figueira, já que você não dá fruto nenhum, eu te amaldiçoo, e a figueira seca, as figueiras já não servem mais para nada, sabe, Jesus não ficou e olhou para a figueira e falou assim, poxa, mas tem um balanço aqui para as crianças, poxa, aqui a figueira serve bem para a paisagem, poxa, tem casais de namorados que vêm brincar debaixo, vêm namorar debaixo dessa figueira. Ah, essa figueira é muito útil para várias coisas. Não, Jesus falou assim, figueira é para dar fruto, e se não deu fruto, é amaldiçoada. Isso é a vida do cristão. Não adianta você ser legal, ser engraçado, ser o cara mais querido em todas as festas, ser o brincalhão, ser o engraçadão, ser o felizão, se quando as pessoas olham e anseiam por um crente, que vai dar frutos cheio do Espírito Santo, você não dá, aí a pessoa olha e fala assim, cara, eu precisava agora de um crente, não precisava de um piadista, não precisava de alguém engraçadão, não precisava de alguém para me agradar, eu precisava de alguém para me dar uma palavra de Deus, que falasse ao meu coração, e transformasse a minha vida. Pessoas cheias da presença de Deus, elas não negociam a presença de Deus, porque elas têm o marco de saber por que elas são cheias da presença de Deus, e por que elas estão no lugar onde elas estão. Se você é um cristão, você está aqui nessa terra, para dar o fruto de um cristão. Cuidado ao negociar
ser o engraçadão, ser o legal ou ser o chato, que na hora que as pessoas precisam de um crente, você não está lá. Daniel foi o cara que quando Nabucodonosor precisou de um homem de Deus, o rei olhou para ele e falou assim: tudo bem, você não comeu minha comida, você não canta minhas músicas, você não é o cara mais da Babilônia que eu conheço, mas você foi o único que solucionou o meu problema, porque você foi cheio da presença de Deus. Não se esqueça disso jamais. Você foi escolhido para frutificar, para ser cheio da presença de Deus nos lugares, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com qualquer pessoa onde você estiver na rua. Um dia, se ainda não precisaram, um dia vão contar com você como sendo homem ou mulher de Deus, e se você não frutificar, eles vão olhar como Jesus olhou para a figueira, falando assim: não serve para nada, porque não deu fruto verdadeiro. Pessoas cheias de Deus sabem o propósito para que elas foram escolhidas e por que elas estão no lugar onde elas estão. Terceira marca de uma pessoa cheia da presença de Deus: disponibilidade para fazer da sua vida um sacrifício vivo de testemunho. Aí continua a história. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel. O rei dá um decreto de que agora todos têm que adorar uma estátua feita de ouro dele mesmo, do rei. E aí chegam para o rei e falam assim: olha, tem 3 ali que não adoram, tem 3 ali que não ajoelham, tem 3 ali que não fazem nada. Aí o rei chama eles para conversar e dá mais uma chance. Mas aí eles olham para o rei e falam assim: nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer porque nós só adoramos ao nosso Deus. Mas eles sabiam que ao fazer isso, eles seriam jogados na fornalha. Eles sabiam que naquele momento, ao negar-se a adorar, eles teriam consequências de serem jogados na fornalha e perderem a vida. E aí eles falam assim: olha, se você quer jogar a gente para a fornalha, pode jogar. O rei fica tão bravo que aquece 7 vezes mais. Eles são jogados na fornalha, e aí o rei fala assim: ué, mas não foram só 3, eu estou vendo 4. E era um anjo que estava com eles na fornalha, os livrando da fornalha. Mas deixa eu te falar uma coisa: só é livre da fornalha quem tem coragem de ir até a fornalha. Só serve de testemunho quem tem coragem de entrar na fornalha. Sabe, de todas as coisas que eu ouvi do nosso pastor no hospital, na UTI, na semana passada, foi de um amigo meu que ele mal me conhece. A gente se conheceu há pouco tempo e só conversou 2, 3 vezes. Ele perguntou: o que seu pai tem? Eu falei: isso. E aí eu contei para ele sobre a médica que tinha voltado à fé, por causa do testemunho do meu pai, e ele falou assim: eu quero conhecer seu pai, porque eu amo pessoas que têm uma vulnerabilidade tão grande com Deus, que se deixam ser levadas por Deus até a UTI, só para serem testemunhas do Deus vivo, de um Deus que transforma e cura pessoas. Isso foi a coisa mais linda que eu ouvi, porque o que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam era isso: eles eram vulneráveis, a ponto de serem levados para a fornalha, para serem sacrifício vivos diante de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo e cheias da presença de Deus, falam a Deus: Deus, se o Senhor precisar me levar até a UTI, até a beira da morte, para que eu seja um testemunho vivo da tua salvação, do teu milagre, dos teus sinais, pode contar comigo, eu irei. Isso é uma marca, e talvez seja a marca mais difícil, mas essa é a marca verdadeira de um crente cheio da presença de Deus. Ele fala assim: cara, eu vou.
E aí, olha, irmãos, vê se isso não é profético para a nossa vida. O rei olhou e falou assim: tem 4 pessoas. A médica do nosso pastor falou assim: não tem só nós 2 aqui na sala. Tem um anjo falando o que eu devo fazer com o Senhor. Entende? Aquilo que aconteceu há 2.000, 3.000 anos atrás na Babilônia, ainda acontece em 2018. As pessoas ainda, quando disponíveis a Deus, ainda existem anjos ao lado dela, livrando-as do mal, da maldade, de Satanás, e libertando-as para ser testemunho vivo diante de Deus. E é por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego que o rei da Babilônia baixa um decreto e diz: na Babilônia ninguém deve zombar do Deus desses homens, porque este Deus é o Deus verdadeiro. Aquela médica do nosso pastor disse assim: eu tinha esquecido do que Deus faz, mas este Deus é o Deus verdadeiro, maior do que os médicos, maior do que a medicina. Ele é o Deus verdadeiro. Meu irmão, deixa eu te falar, tenha coragem de ser um testemunho vivo diante de Deus, porque essa é a marca de alguém cheio da presença do Espírito Santo. E a 4ª marca é a constância. A história de Daniel é muito incrível. O capítulo 6 que nós lemos, fala diversas vezes no versículo 20, fala: Daniel, o seu Deus te livrou. O Deus que você ora continuamente, que você serve continuamente. Nas histórias de criança, nós aprendemos que Daniel é um menininho, anjinho, assim, com cabelo encaracoladinho assim, loirinho, que é jogado na cova dos leões. Mas deixa eu te falar, do capítulo 1 ao capítulo 6, onde Daniel é jogado na cova dos leões, se passaram mais ou menos 60 anos. Daniel, quando é jogado na cova dos leões, ele já está lá para uns 85 anos. Ele já é um idoso, ele já é um senhor. Ele não é o novinho que a gente aprendeu que foi jogado na cova dos leões. Ele já tem uns 80 anos. Ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, ele passou pelo reinado de Dário, ele passou pelo reinado de Ciro. Pensa em 60 anos. Uma criança nasceu vendo Daniel orar 3 vezes por dia. Aí ele cresceu adolescente e viu Daniel orar 3 vezes por dia. Ele se tornou um jovem vendo Daniel orar 3 vezes ao dia. Ele se transformou num adulto vendo Daniel orar 3 vezes ao dia. Ele se transformou em um senhor vendo Daniel orar 3 vezes ao dia. Daniel tinha constância. Por isso que o rei fala diversas vezes: o Deus que você constantemente adora, o Deus que você constantemente está orando, buscando, servindo. Passou 60 anos e Daniel não tinha mudado nada no seu desejo, no seu anseio de ter a presença de Deus. Daniel, no capítulo 6, não é jogado na cova dos leões, porque lá no capítulo 1 ele não quis comer a comida do rei. Ele foi jogado na cova dos leões, porque depois de 60 anos, falaram que ele tinha que adorar ao rei, e ele continuou dizendo: eu só adoro ao meu Deus, eu só adoro ao meu Deus. Constância, para nós que queremos ser cheios da presença de Deus, é essencial, porque tem muita gente vivendo só de história. Tem muita gente falando assim: eu fui cheio da presença de Deus lá no passado, sabe? Um perigo, isso eu tenho que lembrar diversas vezes para mim, é que a minha geração vai passar, e se eu quiser continuar sendo necessário, a minha geração e a futura geração, é que eu tenho que continuar constantemente buscando a presença de Deus, porque
Um profissional é esquecido quando ele aprendeu o curso de datilografia e não quis mais depois fazer curso de digitação, não quis aprender mais WhatsApp, não quis aprender mais nada que modernizasse a sua profissão. Aí todo mundo faz o quê? Esquece aquele profissional, esquece aquele professor, fala, cara, você virou obsoleto, sabe? Diante de Deus nós temos o perigo de se transformar obsoletos. Cara, começa a perceber na sua vida, você era chamado para pregar, não é mais. Você era chamado para orar, não é mais. Você era chamado para dar conselhos, não é mais. As pessoas falavam, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda. E você não é mais chamado, e você sabe por que você não é mais chamado. Você não é mais chamado porque você era Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mas passou os anos, e você falou, 3 é muito, só precisa de um. Só precisa de uma é muito, só precisa uma oraçãozinha antes de dormir. Jejuar é bobeira, adorar a Deus é bobeira, ir na igreja sempre é bobeira. Aí você começa a perder a constância, começa a oscilar, uma hora você está lá, outra hora você está cá, e aí você começa a ficar obsoleto na presença de Deus, porque Deus fala assim, eu não posso contar com você, mas Daniel, ele foi usado como sábio pelo rei Nabucodonosor. Depois o rei Belsazar, ele também interpretou um sonho, ele foi usado. O rei Dário amava Daniel. Ciro também foi um rei que contava com Daniel, passou 60 anos e ele foi alguém ainda necessário no reino, porque quando falavam, preciso de um sábio cheio da presença de Deus, Daniel falava, eu estou aqui, pode contar comigo, porque eu sou cheio da presença de Deus. Constância, nós precisamos voltar a ser constantes, pessoas que foram usadas na infância, na adolescência, na juventude, quando adultos, quando velhos, todas as gerações olham para você e para mim e dizem, quero ele na minha equipe, quero ele perto de mim, porque ele é um homem, ele é uma mulher, ele é uma pessoa cheia da presença de Deus. Não importa se ele é novo, se ele é velho, a roupa que ele usa, não importa nada. Nós ainda precisamos dele, porque quando nós queremos alguém verdadeiramente para falar a respeito do que Deus quer, é ele que fala. E você foi chamado para ser constante, como Daniel foi constante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque foi a constância que libertou Daniel da cova. Porque se Daniel tivesse abandonado a constância, quando ele foi julgado, e quando ele foi jogado na cova, se ele não fosse cheio da presença do Espírito Santo, sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel ia ser dilacerado pelos leões. Às vezes a gente se pergunta assim, por que eu estou sendo dilacerado pelas coisas? Porque nós perdemos a constância, nós perdemos a presença. E aí nós já não servimos mais de testemunho vivo diante de Deus. E nós queremos ser libertos das armadilhas, mas nós não somos. Porque nós perdemos a constância, então nós perdemos o testemunho. E aí como nós perdemos o testemunho, nós perdemos o propósito. E como nós perdemos o propósito, nós começamos a negociar tudo. Porque mais importante é dinheiro, fama, carro, casa, família, amigo, emprego. Mais importante é carnaval, Anitta, MC Loma, nas últimas paradas de sucesso. Mais importante é tudo. Sabe por quê? Porque nós perdemos a constância. E aí nós fomos jogados na cova e morremos. Mas a constância e a presença do Espírito Santo faz com que a gente tenha uma vida como a de Daniel. Daniel era um exilado, que não seria nada no reino da Babilônia, e depois no reino persa, sírio-persa, se não fosse a presença de Deus. E é porque ele foi cheio da presença de Deus desde a sua juventude, porque a Bíblia fala que Daniel encontrava-se em Daniel um espírito excelente.
ele foi levado aos patamares de honra, de sabedoria, e foi querido e necessário para reinos que não eram os reinos de Deus, mas ele declarou sobre esses reinos. Todos os reis tiveram que falar: o Senhor de Daniel é o Deus dos deuses. Sabe, meu irmão, às vezes você fala assim: eu não sou honrado, eu estou lá embaixo, eu estou lá na rua. Deixa eu te falar, experimente ser cheio da presença de Deus, porque as pessoas vão precisar, todas as pessoas precisam de uma pessoa sábia e cheia da presença de Deus para andar do lado delas, para discernir coisas que elas não conseguem discernir, para fazer coisas que elas não conseguem fazer, para criar propósitos, para fazer coisas que elas não conseguem fazer, porque elas não têm Deus na vida delas. Mas pessoas cheias da presença de Deus, não é nem o próprio Deus que tira elas do anonimato e leva elas à honra. São as pessoas que precisam de pessoas cheias da presença de Deus, que tiram essas pessoas do anonimato e levam para lugares de honra, falando assim: eu preciso de você, porque você tem algo que eu não tenho. E eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar rapidamente, porque eu estourei o horário totalmente. Mas nós vamos orar, porque talvez você tenha negociado, talvez você tenha caído em alguma dessas 4 marcas, talvez você tenha negociado a presença de Deus, talvez você tenha perdido o seu propósito, ou talvez você tenha falado para Deus: Deus, eu faço tudo, mas servir de testemunho é muito custoso. Ou talvez você perdeu a constância. E hoje você sente que você não é Daniel. Você não é usado por Deus como Daniel foi. Você não é querido nos lugares por causa da presença de Deus. Talvez você fala assim: não, eu sou muito querido, eu sou convidado para todos os churrascos. Mas talvez você seja convidado para todos os churrascos porque você é um belo de um crente meia boca. E não porque você é um homem cheio da presença de Deus. Isso tem uma diferença enorme. E eu quero, é você que sabe no seu coração, em qual ponto você caiu. É você que sabe qual a marca que falta em você. E você mesmo vai orar diante de Deus falando assim: Deus, eu quero restituir essa marca em mim. Porque eu quero ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, um velho, uma velha, cheia da presença de Deus para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós estamos diante da tua presença, Pai. Senhor, te pedindo, Senhor. Pai, aqui há pessoas, Senhor, que perderam o propósito, há pessoas, Senhor, que negociaram a presença, há pessoas que não querem servir de testemunho, e há pessoas que perderam a constância. Há pessoas, Senhor, diversas pessoas aqui, Senhor, eu sei, o Espírito sopra sobre a igreja, que pessoas caíram em alguns pontos, Pai. E eu quero, Senhor, diante da tua presença, orar por essas pessoas, pedindo que estes pontos, essas marcas, sejam restauradas e restituídas na vida delas, Pai. Porque o Senhor é um Deus de restituição, o Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus de nova vida, de transformação, Pai. O Senhor é um Deus que não fica olhando o passado, mas dá nova chance às pessoas. Pai, eu, Senhor, peço, Senhor, e declaro sobre a igreja Restauração em Vida, Senhor, que daqui sairão Daniéis, profetas, fortes, ousados, que não temerão a espada, que não temerão a fornalha, que não temerão as doenças, que não temerão a UTI, que não temerão os venenos, que não temerão perderem os lugares de honra,
porque são cheios da Tua presença, sabem porque são cheios da Tua presença, e vivem para multiplicar e para ter mais, e mais, e mais, e mais de Ti, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós estamos em Tua presença, firmes, renovados, restaurados, realinhados no Teu ministério, na Tua presença, para sermos diferentes, sal da terra e luz do mundo, para a glória e louvor do Teu santo e glorioso nome. Amém. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus.